Hi, amigos, esse é o canal ABS Construção e eu sou o Dr. Antônio Schultz. O canal que ajuda você a identificar, a selecionar os melhores produtos comerciais ou então as soluções alternativas, sejam comerciais, sejam caseiras, de maneira a solucionar o seu problema. O seu problema com a reforma, com uma pequena construção, de maneira que você economizando em um determinado setor, você possa investir em um outro setor da obra, da construção, da reforma, que necessite de uma maior especialização ou até mesmo contratar um profissional qualificado para solucionar esse problema. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar de uma das maneiras que você pode se valer para economizar, qual seja a utilização do concreto reciclado. Contudo, antes de adentrarmos nesse tema, referentemente à utilização do concreto reciclado, é importante nós fazermos alguns comentários relativamente à indústria do cimento. A indústria do cimento ela gera aproximadamente 84 milhões de metros cúbicos de resíduo. E desses resíduos, somente 17 milhões eles são aproveitados, eles são reciclados, são reutilizados. Também essa indústria do cimento ela gera cerca de 8% de todo o dióxido de carbono, CO2, que é liberado na atmosfera. Também 10% de tudo que é desse concreto que é produzido, ele é desperdiçado nas obras, seja nos caminhões betoneiras, como por exemplo 2 a 3% do concreto que se destina, que é produzido nas concreteiras e é destinado às obras, 2 a 3% desse concreto é perdido, seja no lastro, qual seja no que permanece no caminhão betoneiro após ser descarregado na obra, ou então o que sobra, não é utilizado todo o concreto que foi contratado pela obra e que é devolvido para a concreteira. De maneira que esse concreto, grande parte ou a quase totalidade desse concreto, ele pode ser reaproveitado, pode ser reutilizado em aterros para pavimentação, para construção de blocos de vedação e ainda isto posto, o conceito de reciclagem nada mais é do que o processo pelo qual o cimento, o concreto resultante das demolições, ele é transformado em produtos que podem ser utilizados, incorporados ao cimento convencional, cimento Portland, de maneira a produzir um novo concreto com características semelhantes ao concreto convencional. Basicamente, há que se fazer a distinção entre o que é reciclável e o que é reciclado. O que é reciclável, como nós já mencionamos, é aquele concreto, esse concreto resultante das demolições, sendo que dependendo das dimensões e das características dele, como por exemplo, esse fragmento de uma viga, ele pode ser utilizado para a incorporação, para se juntar ao concreto que é utilizado para a confecção, para a construção, para a produção do concreto estrutural. Por outro lado, esse concreto de mais fragmentado,
dependendo das suas características, ele já é utilizado para a incorporação em aquele concreto não armado na argamassa. De maneira que o concreto que é utilizado, que é utilizável, que pode ser reciclado, é basicamente o que é apresentado nessa figura. Por outro lado, existe um tipo de concreto, aquele concreto que está presente nos em partes das construções que apresentam umidade. Esse concreto, usualmente, ele apresenta aquela coloração esbranquiçada, característica de uma concentração elevada de sulfatos, de carbonatos, de álcalis. Esse concreto que esfarela, resultante da ação da umidade, da atividade desses sulfatos, desses álcalis, ele não pode ser utilizado para a reciclagem, para ser reciclado, para ser incorporado ao cimento convencional para a construção de concreto, seja estrutural, seja não estrutural, a partir do concreto, da incorporação desse concreto reciclado. E nesse processo de reciclagem, pode-se reciclar o concreto fresco, ou seja, aquele que não está ainda completamente endurecido, mas que perdeu as suas características de trabalhabilidade, de maneira que se incorpora aditivos retardadores de presa, de maneira a poder se reciclar, se trabalhar com esse concreto. E há também, porquanto eles reduzem essa velocidade de hidratação. Por outro lado, tem o concreto endurecido. O concreto endurecido é esse que nós mostramos em tela, que é obtido a partir da utilização de aparelhos, como esse aparelho britador de mandíbula ou de impacto. É importante se ressaltar que esse triturador de mandíbula não é que ele triture a mandíbula. Para quem conhece odontologia, como é o meu caso, eu sou dentista, é o formato desse britador, desse aparelho que se assemelha a uma mandíbula, e a fragmentação, o movimento que ele produz, a fragmentação, o produto dessa fragmentação é justamente semelhante ao que a mandíbula realiza para triturar os alimentos, de maneira que ele tritura o concreto, tritura a brita, tritura outros materiais, da mesma forma que a mandíbula tritura o alimento. Daí essa analogia entre o formato desse aparelho e o osso mandibular. De maneira que esse aparelho produz, tritura esses materiais, esse concreto, em diferentes tamanhos, sendo que, nesse contexto que é apresentado em tela, os melhores fragmentos para a produção do concreto armado é esses que apresentam uma coloração mais azulada. É importante se ressaltar que esse aparelho triturador de mandíbula ou de impacto, ele é utilizado no contexto das grandes obras. Contudo, você se valendo de uma marreta e de um martelo, você produz praticamente o mesmo tipo de granulação, de granulado, que esse material, esse britador de mandíbula ou de impacto produz. E justamente esses fragmentos com essa coloração mais azulada, se você bater nele, você verá que é o que apresenta maior resistência, e é esse que apresenta, após a sua fragmentação em fragmentos menores, que propicia ao cimento uma maior resistência, como nós veremos
a seguir, de maneira que, dependendo da fragmentação, você atinge esse aspecto de um cimento semelhante ao cimento, aquele que é atacado pela umidade, em que você encontra de permeio alguns fragmentos maiores de permeio ao pó do cimento. Assim, nós avançamos no tema, estudando agora o concreto reciclado, as suas propriedades. Para tanto, nós vamos nos valer desse trabalho da professora Katrina McNeil e do Thomas Kang, a autora principal do Departamento de Escola de Engenharia e Ciências Envolvimentais da Universidade de Oklahoma, e o outro professor é da Universidade Departamento de Arquitetura e Engenharia Arquitetural da Universidade Nacional de Seul, na Coreia. De maneira que o concreto reciclado ele apresenta as seguintes propriedades. A densidade do concreto reciclado é cerca de 7 a 11% menor do que do concreto convencional, ou seja, aquele concreto que usa como agregado areia e brita. E isso é fácil de compreender, porquanto o concreto reciclado ele apresenta os fragmentos de cimento, ele apresenta uma densidade menor do que a densidade desse agregado do concreto convencional, ou seja, que a densidade das rochas. Lembrando que a densidade é o quociente entre a massa de determinado composto pelo volume que ele ocupa, de maneira que a rocha apresenta uma densidade maior, a brita apresenta uma densidade maior, ocupa um volume maior do que o concreto reciclado. A porosidade desse concreto reciclado é cerca de 4 a 4,7%. É maior, apresenta uma porosidade e uma absorção de água maior do que o do concreto convencional, que é algo entre 0,5% a 1%. Apresenta uma abrasão, um desgaste maior do que, um desgaste superficial, uma abrasão superficial maior do que o concreto convencional. Relativamente à força compressiva, para vocês entenderem, a força compressiva é aquela força que é exercida, por exemplo, quando você tem dois pilares e uma viga, a força que é exercida nessa viga vai determinar uma curvatura, de maneira que a força compressiva é aquela força que se localiza na concavidade dessa curvatura, enquanto que a força de tensão, essa força compressiva, essa curvatura vai gerar na extremidade oposta, ou seja, na extremidade de baixo da viga, na parte curvada, vai determinar uma força de tensão. De maneira que essa força compressiva do cimento, do concreto reciclado, ela é menor do que a força compressiva, ou a resistência à força compressiva do cimento, do concreto convencional. Entretanto, ela é menor, essa resistência à compressão, quando se considera nesse concreto reciclado uma percentagem maior de agregado de concreto reciclado. Porquanto, quando se compara uma percentagem de até 30%
entre 25% a 30% nessa força compressiva, se compara com esse concreto convencional, que não tem a adição do concreto reciclado. Entre 25% a 30% desse concreto que apresenta esse agregado reciclado não vai apresentar uma diferença relativamente à resistência à compressão, especialmente se você usar uma proporção cimento-água de 0,45 ou 0,5 ou 1,5. De maneira que essa menor resistência do concreto que apresenta esse concreto reciclado como agregado se acentua quando você usa uma proporção superior a 30%, superior a 50%, ocorre relativamente a esse concreto convencional e o concreto que adiciona como agregado até um percentual de 30%, uma diminuição nessa força, nessa resistência, melhor dizendo, à força compressiva. Relativamente à tensão, lembrando que a tensão, a resistência à força de tensão ou a força de tensão, tem dois pilares, uma viga suportada por dois pilares, uma carga exerce uma curvatura e essa tensão ela se gera na porção convexa dessa curvatura, ou seja, embaixo da viga. De maneira que quando se compara o concreto com o agregado natural, ou seja, agregado de areia e brita, com o concreto que apresenta esse agregado reciclado até 30%, e também quando se compara essa resistência a essas forças de tensão nesse concreto que apresenta um percentual de concreto, de agregado de concreto reciclado superior a 50%, se constata que, considerando as diferentes granulações de 19 milímetros, de 25 milímetros, bem como a proporção água-cimento de 3 e de 4, e o tempo de mistura, e se avalia essa resistência à tensão num tempo de mistura zero e em 5 horas, se constata que, usualmente, esse concreto que apresenta esse agregado de concreto reciclado apresenta uma força de tensão superior ao concreto convencional, quando se considera especialmente uma proporção de água maior, relativamente a uma proporção de água menor. Isso se deve basicamente, como nós vimos, às características desse concreto reciclado, que, por apresentar uma maior porosidade e uma maior absorção de água, ele necessita, para a mistura, de uma maior quantidade de água, de amassamento, de manipulação desse concreto. Mas, no geral, essa força de tensão, lembrando, de resistir à força que se forma na área convexa de uma estrutura, como uma viga suportada por dois pilares, as forças que se formam nessa região convexa, ela é maior no cimento, no concreto que apresenta, no cimento, na argamassa, no concreto, que apresenta esse agregado de concreto reciclado. Relativamente ao módulo de ruptura e elasticidade,
Esses são dois parâmetros que avaliam a capacidade eh, dessa de uma determinada estrutura ela flexionar. Ou seja, quanto maior for a flexão dela e de resistir, de apresentar uma maior deformidade, ou de resistir mais à deformidade, maior é a elasticidade. Em outras palavras, quanto menor for o módulo de Jung, ou o módulo de elasticidade, maior será a deformação que essa estrutura resiste. De maneira que, em termos gerais, a despeito do módulo de receptura, desculpa, de ruptura ser maior para esse agregado de cimento, de concreto reciclado, que apresenta uma proporção de água maior do que a do cimento, esse módulo de ruptura é pior quando essa proporção de água para cimento é menor. E o módulo de elasticidade desse concreto reciclado, ele é algo em torno de 20 a 60% menor, o que determina, apresentando uma elasticidade maior, determina uma maior deflexão, ou seja, ele apresenta uma capacidade maior de resistir justamente a essas forças de tensão, de maneira que, se por um lado esse concreto reciclado ele é menos resistente à compressão, em decorrência das suas características de elasticidade, de resistência a essa deflexão, em determinadas situações, essa característica pode ser vantajosa na execução de uma obra. Resta-nos agora analisar se esse concreto com essas características, esse concreto reciclado com essas características, ele seria capaz de ser utilizado como concreto estrutural. No Brasil, durante muito tempo, até 2021, ele foi considerado somente como um agregado de adição ao concreto não estrutural. Entretanto, a partir de uma norma técnica da ABNT, que nós veremos a seguir, adaptada em 2000, modificada em 2021, esse concreto reciclado ele passou a ser considerado também como de utilização, de adição para a confecção, para a produção do concreto estrutural. Lembrando que o concreto estrutural é aquele concreto que apresenta armadura de ferro. De maneira que, quando submetido a uma carga, a deflexão, ou seja, a curvatura, quando submetido a uma carga do concreto reciclado é maior do que a do concreto convencional. Contudo, ele apresenta, no geral, uma performance menor do que o concreto convencional. A despeito disso, o aumento da deformação, da resistência à deformação que ele apresenta, possibilita ele a maior deflexão, a maior capacidade de se flexionar, possibilita ele a ser utilizado como um concreto estrutural. Um outro parâmetro também é se avaliar o módulo ultimato e o módulo de rachadura. O módulo ultimato, esse é o módulo, quando se analisa as características desse concreto, quando se compara do concreto
reciclado com concreto convencional imediatamente antes a ruptura, a formação da rachadura. E quando se analisa esse momento, não se constata diferença relativamente a esses dois tipos de concreto. Contudo, no momento da rachadura, ah, o momento de rachadura desse concreto reciclado, ele é menor do que o do concreto convencional, ou seja, para uma mesma força ele racha um pouco antes, de maneira que, apesar de existir essa diferença é considerada estatisticamente não significativa, de maneira que não compromete, mesmo ele apresentando esse momento de rachadura um pouco inferior ao do concreto convencional, não contradiz, não impede a sua utilização no concreto estrutural. Tanto é que a norma técnica, essa que foi elaborada da BNT, que foi elaborada em 2021, passou a aceitar essa adição, esse percentual de concreto reciclado, que varia, é importante se ressaltar que varia de país para país, algo em torno de 20% relativamente, não mais que 20% relativamente ao concreto estrutural. Ou seja, você pode adicionar 20% de concreto reciclado ao cimento, à porção, em substituição ao agregado tradicional, na confecção desse concreto estrutural. Finalmente, nós apresentamos a norma técnica da BNT-NBR de número 15116 de 2021, em que trata da utilização das diferentes classes de resíduos da construção civil que podem ser reciclados e incorporados no concreto, na argamassa utilizada na construção civil, nos diferentes tipos de concreto, seja ele armado ou não armado. E, basicamente, nós nos baseamos nessa referência bibliográfica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em que nós realizamos algumas modificações no material didático apresentado pelo professor Sérgio Angulo, no direcionamento de tornar ele mais didático, mais conciso. De maneira que a principal modificação dessa norma técnica da ABNT, ressalto novamente, de número NBR 15116, foi a possibilidade da incorporação do cimento, do concreto reciclado para a confecção de concreto estrutural. Lembrando que o concreto estrutural é aquele concreto que possui a armadura de ferro. De maneira que, segundo essa norma, esse concreto resultante, esse material, melhor dizendo, resultante de resíduos da construção civil, pode ser dividido em classes A, B, C e D, das quais apenas a classe A, denominada de subclasse arco, em que se encontra a subclasse arco, é a que pode ser utilizada para a confecção do concreto estrutural e é constituído basicamente de agregado graúdo e 90% de cimento e brita. Basicamente, esse concreto da subclasse arco, ele
constituído, como mencionado, exclusivamente de concreto e resulta de demolições controladas de pavimentos de concreto, pisos industriais e estruturas armadas, estruturas de concreto armado, dentre as quais as vigas, as lajes e as colunas. Lembrando que a viga apresenta uma distribuição horizontal, as colunas verticais e a laje é aquela massa de concreto que é utilizado como teto nas construções. É o que pode ser observado nessa figura em que se constata esse resíduo arco, com resíduos de bloco de cimento, de pavimentos industriais, de pisos, dentre outros materiais, mas basicamente tem que ser constituído exclusivamente de concreto. Já a classe ARC1 é utilizada, os resíduos dessa classe ARC1 pode ser utilizado para a confecção do concreto não industrial e é denominado de agregado reciclado cimentício e que resulta de argamassa e blocos de cimento. É obtido de pisos, da demolições de pisos, alvenarias, em que se tem de permeio blocos de concreto, argamassa de cimento e também resultante da demolição de calçadas. E é o que se constata nessa figura também, ilustrada do material didático do professor Sérgio Angulo, ressalto novamente para não ser acusado de plágio. E a classe ARME, que é do agregado, resíduos denominados de agregado reciclado misto, que são obtidos na própria obra ou então em materiais de reciclagem. E consta de materiais cimentícios, concreto, argamassas, os resultantes de cerâmicas vermelhas, como tijolos, telhas, ou então do solo, que também pode ser utilizados nesse tipo de agregado reciclado misto, como, por exemplo, as argilas de diferentes cores, como cinza, branca, amarela, especialmente a branca, é melhor delas para se incorporar no cimento por sua plasticidade. E também pode conter algumas impurezas como madeira, plástico e cinzas. E é basicamente o que ressalto novamente, quando ressalto novamente a referência bibliográfica. Eu, quando olho para essas referências bibliográficas da Universidade de São Paulo e pego esse material didático desse pessoal da Universidade de São Paulo, desses professores, eu sinto uma inveja deles, de maneira que é o que se constata, a presença de solo, de restos de telha, dentre outros materiais. E analisando a granulometria desse material e também a constituição desse material, por meio dessa tabela em que se identifica os diferentes, as normas que regulam os diferentes requisitos, nós podemos constatar que na subclasse arco não é permitido a incorporação de material cerâmico, como restos de telha, tijolos, dentre outros. Já na classe ARCE1, é permitido a incorporação de até 10%, um pouco menos de 10%. E na subclasse ARME, até 40%, menos de 40%, 39%. E também estabelece os requisitos referentemente à granulometria, em que o tamanho, melhor dizendo, o tamanho desses resíduos, em que eles usualmente apresentam no seu maior diâmetro entre 12,5 milímetros a
75 milímetros, e a largura é usualmente a metade desse comprimento, bem como a presença de materiais resíduos denominados de miúdos. E quando se constata por essa figura, por esse gráfico do professor Leite, publicado pelo professor Leite em 2001, se constata que analisando as diferentes proporções de água concreto, que a substituição de 10 a 20% ela é viável, propicia um concreto com a resistência de cerca de mais de 30%. E quando se consideram essas proporções água-cimento de 0,4 a 0,8. Lembrando que no contexto das construções industriais, das construções populares, das casas populares, usualmente das residências e das construções de menor tamanho, se usa um concreto com uma resistência inferior a 25, em torno de 20 a 25 MPa para o concreto estrutural, em que a incorporação desse cimento, desse concreto reciclado, ele pode ser viável, mesmo se utilizando uma concentração desse agregado maior e também uma maior concentração de água. Para se ter uma ideia, com uma concentração de agregado em torno de 50% e uma proporção água-cimento de 0,6, se obtém um concreto acima de 20, pode-se obter um concreto acima de 20 MPa, que é usualmente o concreto que se usa para a confecção, por exemplo, de uma laje. Uma laje, usualmente, a resistência desse concreto está entre 20 a 25 MPa. De maneira que eu concluo essa apresentação com esse material, ressalto novamente, do professor Sérgio Angulo, da material didático, que foi por mim modificado no direcionamento de tornar ele mais didático, e espero que esse vídeo possa contribuir para você desenvolver o seu senso crítico acerca do concreto reciclado, da utilização dele, e lembrando que ele, sob a minha óptica, não é um substituto do concreto convencional, mas ele apresenta algumas propriedades como a elasticidade, a resistência à deformação, a sua capacidade de deflexão, que sugere, indica que ele tenha uma utilização, possa ser utilizado em determinadas partes da construção civil e pode ser incorporado também utilizado em outros setores, com o objetivo de reduzir o custo da construção civil, de maneira que esse dinheiro economizado possa ser direcionado, ressalto novamente, para setores em que se necessita de um concreto mais elaborado, mais resistente à compressão. No mais, um grande abraço e espero que esse vídeo possa ter contribuído para você compreender um pouco da logística que envolve esse cimento, ou melhor dizendo, esse concreto reciclado.